Salmos, Salmo de número 33. Você encontrou? Que bom, vamos ler. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu vou ler de novo o verso 22. Seja sobre nós, Senhor, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Louvado seja Deus. Assente-se, por favor. Eu fui convidado a ministrar uma breve palavra sobre louvor, e eu gostaria de fazer isso essa noite, pela misericórdia de Deus, com base no Salmo 33. Os salmos são um livro de louvor. Os salmos são um livro que tem registrados os cânticos, as orações que Israel fazia, os cânticos, as orações que se fazia enquanto se peregrinava, os cânticos e as orações que se fazia no templo. Esses cânticos tão lindos. E esse salmo é um salmo muito importante para nós essa noite, porque esse salmo tem uma frase, tem um versículo nesse salmo, que eu julgo como um versículo central para a igreja nos nossos dias. E essa frase é a frase que eu quero que sirva de título, de tema da nossa reflexão essa noite. Diz assim: aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos é adequado louvá-lo. Aos retos é justo louvá-lo. O louvor a Ele faz parte da vida dos retos. O louvor a Ele está impregnado na rotina dos retos. Aos retos cabe louvá-lo. E eu quero refletir um pouco sobre esse tema. E é interessante, irmãos, porque nós lemos esse salmo e ele começa com esse convite: exultai, ó justos, no Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. O salmo começa fazendo um convite muito especial, para que justos exultem no Senhor, para que justos celebrem no Senhor, para que justos se alegrem no Senhor. Interessante a gente perceber que o louvor tem um alvo, o louvor tem um meio, e o louvor tem uma origem.
aqui, nesse versículo, o alvo do louvor é Ele, o Senhor. A direção para onde os justos devem apontar o seu louvor. O meio pelo qual esses justos devem louvar é o quê? A exultação, o júbilo, a celebração. E o louvor também tem uma fonte, tem uma origem. Quem é a origem do louvor aqui? Quem é que está louvando? Os justos. Então o convite para louvar ao Senhor aqui é fundamentalmente um convite para os justos, para os retos. E nós estamos então diante de um problema, porque nós somos tão cheios de falhas, nós somos tão pecadores, nós somos tão pequeninos, nós somos tão imperfeitos. Justo é uma coisa que nós não somos. Pelo contrário, nós somos pecadores e sabemos disso. Toda a Escritura mostra isso, que nós somos pecadores. Poxa, Linderson, então, esse convite não é para mim. O convite para louvar o Senhor, para viver uma vida de louvor ao Senhor, não é um convite para mim, porque eu não sou justo. Eu não nasci justo. De mim mesmo eu não tenho justiça. De mim mesmo eu não tenho perfeição. De mim mesmo eu só tenho falhas, fraquezas. Então esse convite não é para mim. Nós somos igreja. E nós somos igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquela pessoa que torna então essa noite o nosso louvor possível. Porque em Jesus Cristo nós fomos feitos justos. Em Jesus Cristo nós somos feitos justos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque somente em Jesus Cristo, somente com Jesus Cristo, nós podemos dizer sim ao convite de viver uma vida de louvor a Deus. O convite é para justos, e em Jesus nós somos tornados justos. O que Romanos capítulo 5 diz? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então nós começamos essa noite, dizendo sim ao convite, para exultar, não porque temos méritos em nós mesmos, por mais afinados que sejam os nossos corais, por mais peritos que sejam os nossos músicos, por mais harmoniosos que sejam os nossos arranjos, nosso louvor só chega a Ele. O nosso louvor só é direcionado a Ele, porque nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. E isso não vem de nós. Nós não louvamos a Deus com aquilo que nós temos. Nós louvamos a Deus com aquilo que Cristo gerou em nós. E Cristo gerando em nós, enviado pelo Pai, nos torna justos para que nos voltemos ao Pai em louvor e em adoração. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos dizer sim. Eu digo sim, Senhor. Não de mim mesmo, mas eu sou um reto. Sou um reto pelos méritos de Cristo. E pelos méritos de Cristo, o louvor, uma vida de louvor faz bem a mim, ou uma vida de louvor é adequada a mim. Uma vida de louvor faz parte de quem eu sou e do que eu faço. Cristo está mediando o nosso louvor. E é muito interessante outro versículo, lindo aqui, que diz assim, verso 3: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Existem pessoas convidadas para louvar. Quem essa noite aqui foi convidado para louvar? Quem essa noite foi convidado para louvar? Tem poucas pessoas convidadas para louvar aqui. O Senhor Deus tem um estilo predileto de louvor, sabia? Sabia que Deus tem um estilo predileto de louvor? Deus tem um estilo predileto de louvor. Ele aqui diz assim, não, eu não gosto de qualquer estilo de louvor, não. Eu espero um estilo específico de louvor. E o estilo específico de louvor que Deus espera não é música sertaneja, também não é música clássica, também não é rock,
também não é rap, não é samba, não é música popular brasileira, não é nada dessas coisas. O estilo de louvor que Deus espera receber daqueles que em Cristo Jesus foram tornados justos, é um louvor com excelência. Ele diz aqui, verso 3, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Excelência é o estilo preferido de louvor de Deus. E o que é excelência, Linderson? Excelência é nós ensaiarmos semanas, meses, anos, para então executarmos uma peça de maneira harmoniosa? Sim, isso é excelência. Excelência, Linderson, é nós termos os melhores equipamentos, microfones ótimos, uma estrutura ótima. Sim, isso é excelência. Então eu entendi, só que tem um problema, Linderson. Eu faço parte de uma igreja às vezes tão pequenininha, e lá não tem os melhores microfones. Linderson, por mais que eu tente cantar bonito, por mais que eu tente cantar bem, olha, eu sou desafinado até batendo palma. Até batendo palma eu desafino, eu não consigo, né? Qual que é o seu naipe, irmão? Olha, irmão, meu naipe é assim, aquele que estiver mais perto de mim. Que tem mais perto de mim, eu vou cantando atrás e executo todos de uma vez só, e é aquele problema. Só que, irmãos, o que é excelência? Excelência é sempre você oferecer o melhor que você tem à sua disposição. Se o melhor que você tem à sua disposição para oferecer a Deus são arranjos bem elaborados, são vozes harmoniosas, então isso é ser excelente, é colocar à disposição do Senhor, já que você foi feito justo em Cristo Jesus e aceitou o convite para louvar, colocar à disposição dele o melhor que você tem. Isso é ser excelente. Agora, se o que você tem é uma voz rouca, cansada, como a minha voz está hoje, esse é o melhor que você tem? Então ser excelente é colocar essa voz rouca e cansada à disposição do Senhor essa noite. E mesmo que você não seja tão afinadinho a ponto de estar aqui, você está aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus olha para essa igreja essa noite e Ele está pouco se importando quem está com o microfone na mão ou não. O que Ele quer é ouvir a nossa voz de excelência. Mas Linderson, eu nem consigo falar direito. Qual é o melhor que você tem para oferecer ao Senhor em excelência essa noite? É meu coração quebrantado, porque eu não consigo nem falar. Tudo que eu tenho para oferecer essa noite em excelência é o meu coração. Então pronto, é isso. Linderson, tudo que eu tenho para oferecer ao Senhor essa noite são os meus aplausos. Eu não canto bem, eu não toco bem, mas eu bato palma bem alto. Então eu bato palma bem alto. Isso é excelência. Esse é o estilo preferido de louvor de Deus. Se é música clássica, que seja música clássica com excelência. Se é música sertaneja, que seja música sertaneja com excelência. Se são palmas apenas, que sejam as palmas mais sinceras da face da terra. Se é um glória a Deus, que seja um glória a Deus que parte de um coração rendido em gratidão. Isso é excelência. Isso é excelência. Em Cristo Jesus nós somos feitos justos. Em Cristo Jesus nós podemos dizer sim ao convite para louvar. E pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nós também podemos dizer que oferecemos o nosso melhor a Deus em louvor e em adoração. Mesmo com simplicidade, você pode ser excelente. Mesmo com poucos recursos, você pode ser excelente. Cristo é quem torna possível o nosso louvor, porque Cristo nos torna justos. Agora, a minha pergunta é a seguinte: nós já falamos aqui um pouco sobre o meio, aliás, nós já falamos aqui um pouquinho sobre a origem do louvor. Quem louva são os justos, não por méritos próprios, mas justos por Cristo. E como eles louvam? Qual é o meio que eles louvam? Eles louvam por meio da excelência. E a excelência é o melhor que eles têm. Às vezes é música excelente, às vezes são palmas excelentes,
às vezes é um aleluia excelente, às vezes é uma oferta excelente. Agora nos resta falar sobre o alvo do nosso louvor. Quem é o alvo do louvor que o Salmo 33 está descrevendo aqui para nós? Quem são, ou quem é a pessoa, o ser, a quem os justos são convidados a louvar aqui? O ser, a pessoa que os justos são convidados aqui a tributar louvor a eles, se você ler aí entre os versos 6 e 9, é o Deus Criador. Diz assim entre os versos 6 e 9, que o Deus que os justos devem tributar louvor com excelência a Ele, é o Deus Criador. Diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Esse Deus que nós devemos louvar, junta em montão as águas do mar, e reservatório em serras vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Deus a ser louvado é o Deus Criador. É o Deus que criou aquilo que você olha no horizonte. É o Deus que criou aquele oceano lindo, onde você vai de vez em quando nadar, pescar, descansar com a sua família. É esse Deus. Mas Linderson, você falou que Cristo Jesus é quem torna o nosso louvor possível. Será que Cristo Jesus torna o louvor ao Deus Criador possível? O que a pessoa de Jesus tem a ver com a criação, Linderson? Nós sabemos que o pecado manchou a criação de Deus. Nós sabemos que o pecado gerou um caos, não apenas no homem, mas gerou um caos no universo, a ponto de as Escrituras dizerem que a criação está gemendo. Nós lemos lá no livro do Êxodo que a terra foi, no livro do Gênesis, que a terra foi amaldiçoada depois do pecado. E Jesus também é aquele que torna possível o louvor ao Deus Criador. Diz o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus estava presente na criação. Jesus torna possível o louvor ao Deus Criador, porque Ele estava presente na criação. Colossenses, capítulo de número 1, eu quero ler com você. Colossenses, capítulo de número 1. Gálatas, Efésios, Colossenses. Aleluia. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, a partir do verso 13. Diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Sabe por quê? Que você pode louvar todos os dias e desfrutar todos os dias desse Deus, que é o Deus Criador. Porque o Cristo que te torna justo é o Cristo que está, ou é o Cristo que por meio da sua morte no Calvário reconciliou com Deus todas as coisas. Todas as coisas.
todo o universo. Cristo não reconciliou com Deus apenas o homem, Cristo reconciliou com Deus todo o universo. O que Cristo fez na cruz do Calvário estava no centro de todo o universo. Todo o universo estava sendo restaurado por Deus, por meio de Cristo Jesus. Então aqueles corais, não esses corais, mas aqueles corais debaixo d'água, lindos. Aqueles corais com tantas cores, aqueles corais com tantos peixes, com tantas diferentes formas de vida, foram reconciliados por Deus, foram reconciliados com Deus, por meio de Cristo Jesus. O pôr do sol é motivo de louvor a Deus, porque o pôr do sol foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo é Senhor da criação, Cristo é Senhor da reconciliação da criação. Por isso nós podemos cantar a Ele e louvar ao Deus da criação. E cada vez que nós desfrutamos da criação de Deus, nós rendemos louvor a Ele, porque foi Ele que fez. A ciência moderna está tentando dizer que tudo isso que nós vemos, enxergamos, surgiu do acaso. Surgiu por forças da natureza. Quem foi que criou isso? Foi a natureza. E quem é a natureza? Ninguém, é nada. A natureza é um ser? Não, a natureza é nada. Então isso tudo é do nada. É do nada. Tudo isso foi criado por um ser inteligente. Tudo isso foi criado por um ser santo. Tudo isso foi criado por um Deus misericordioso, para que o seu povo possa desfrutar dessa misericórdia. E desfrutando da misericórdia do Deus Criador, nós louvamos esse Deus Criador. Quem é Linderson? O Deus a ser louvado no Salmo 33 é o Deus Criador. E quem mais? Que Deus é esse? Volte para o Salmo de número 33. Volte para o Salmo de número 33. É importante que você leia comigo. Esse é o Deus Criador, por isso Ele é digno de ser adorado, louvado pelos justos. Mas entre os versos 10 e 17, diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. No mundo antigo se tinha a ideia parecida com o que se tem hoje, de que a história, os acontecimentos, são regidos por homens poderosos. O curso da história está na mão de quem? O curso da história está na mão dos reis. O curso da história está na mão dos governantes. Eles é que decidem. Eles têm as armas, eles têm os recursos, eles têm reservas gigantescas de dinheiro. Então, os senhores da história são os reis. Os reis é que decidem a história. Os políticos é que decidem a história. O Brasil está caminhando para onde? O Brasil está caminhando na direção que os políticos escolhem, que a nossa presidenta escolhe, que os senadores, os governos, enfim, todos eles. Esse é o pensamento que se existia naquele tempo. Mas esse salmo está dizendo que a história não é governada pelos reis,
Por mais que pareça que os reis, que os governantes, que as autoridades tenham os seus exércitos, tenham os seus cavalos, por mais que hajam reuniões e mais reuniões de chefes de Estado, de autoridades políticas, por mais que tudo isso aconteça diante dos nossos olhos, a história está sendo governada por este Deus. Não, os reis não são senhores da história. Deus é Senhor da história, Ele é o Senhor da história. As coisas estão acontecendo não porque o acaso está governando, as coisas estão acontecendo porque existe um Deus que está governando, por isso as coisas estão acontecendo. Não existe acaso na história, Deus está controlando cada passo da humanidade, cada passo da igreja dele, e o Deus que nós então, justos em Cristo Jesus, somos convidados a louvar por meio desse salmo, é um Deus que é Senhor da criação, que criou todas as coisas, mas não criou e foi embora, Ele criou e permanece governando. Os governantes, os reis, não são os senhores da história, e Cristo Jesus, aquele que torna possível o nosso louvor. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e 5. Cristo também é Senhor da história. Diz assim, Ele vai se apresentar como aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os reis, Linderson? Cristo se apresenta em Apocalipse capítulo 1, verso 5, como a fiel testemunha, enfim, como o verdadeiro, o princípio, o primogênito, mas Ele também se apresenta lá em Apocalipse 1:5, como o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Não, Ele é o soberano do Barack Obama. Não, Ele é o soberano de todos os reis, de todos os governadores, de todas as autoridades sobre a face da terra. Cristo é o soberano. Por isso, por meio de Cristo Jesus, nós também somos convidados a louvar e temos acesso à presença do Deus da história, do Deus que governa todas as coisas. E por isso, se a sua história talvez não esteja caminhando segundo o seu olhar para um lugar muito tranquilo, se talvez na sua história você esteja passando por um momento de caos, lembre-se, eu fui feito justo. Em Cristo Jesus eu fui feito justo. E eu fui feito justo para louvar um Deus que é Senhor da criação e que é Senhor da história, mas não apenas da história do Brasil, não apenas da história de Israel, não apenas da história dos Estados Unidos, não apenas da história de Blumenau, mas da minha história. Ele é Senhor da minha história. E eu me firmo, nesse momento de crise, eu me firmo na realidade de que Ele está governando. E aí, sabe o que acontece? Você consegue, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à crise, você consegue erguer as mãos. Às vezes a voz engasgada, embargada, soluçando. Aí você consegue louvá-lo. Porque não é outro que você está louvando. Você está louvando ao Deus de toda a história. Aquele que é autoridade sobre toda a história, inclusive a sua. Finalmente, quem é o Deus, o alvo do louvor dos justos, no Salmo 33? É o Deus da criação? Sim, é o Deus criador. É o Deus de toda a história? Sim, é o Deus que governa sobre os governantes. Mas quem mais Ele é? Leia comigo os versos 18 a 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome.
Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Deus que nós, justificados pela fé em Cristo Jesus, tornados justos, somos convidados a louvar, é o Deus da criação, Criador, é o Deus que é governador da história, mas é um Deus que está presente. Diz o texto assim, no verso 18, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Tantos de nós, irmãos, temos uma vida morna de louvor, temos uma vida sem sal de louvor. Entramos e saímos, o culto começa e termina, o coral pode cantar, o Adolfo pode ficar andando aqui embaixo, pode ficar andando aqui embaixo, os ministros podem se esgoelar, e tem gente assim. A noção de um Deus distante é a principal causa da indiferença no louvor. Quando você entra no templo, que os irmãos se reúnem e erguem suas mãos para louvar a Deus, e você fecha os olhos e pensa assim, peraí, eu estou agora tendo oportunidade de expressar minha gratidão, de expressar o meu coração, não para um Deus que está limitado a uma imagem de barro, não a um Deus que está distante, está longe, que foi dar uma voltinha, ver se tinha alguma coisa mais interessante. Esse Deus me contempla nesse instante, esse Deus me olha nesse instante, os olhos dele estão sobre mim nesse instante, ele está me olhando, está percebendo o meu coração, ele está sondando a minha vida, ele conhece perceber, ele conhece as minhas intenções, eu não consigo esconder nada desse Deus, esse Deus me sonda por dentro e por fora, a palavra desse Deus entra em mim e discerne as intenções do meu coração. Aí quando você se lembra desse Deus que está perto, muito perto, com os olhos sobre você, é impossível você ser indiferente, é impossível você se distrair. A noção de um Deus distante gera indiferença no nosso coração na hora do louvor. E Cristo Jesus, aleluia, Cristo Jesus é Deus bem pertinho de nós. O nome Emanuel, Deus conosco. A palavra que eu li anteriormente, que eu falei anteriormente, João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá na frente, 13 versículos depois, ele diz assim: e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós e andou no nosso meio. Cristo é Deus perto de nós. Por isso, por meio de Cristo, o seu louvor é renovado, o seu louvor é revitalizado. Por quê? Porque por meio de Cristo você tem a certeza de que Deus está muito perto de você. Por meio de Cristo Jesus, você tem a certeza absoluta de que o Pai está te abraçando. E nesse abraço do Pai, você é envolvido por misericórdia. Nesse abraço do Pai que te alcança no momento do louvor, você é alcançado com cura. Nesse abraço do Pai que te alcança por meio de Cristo na hora do louvor, você é revestido do Espírito Santo. Por meio desse abraço de misericórdia e graça do Pai que te alcança, quando por meio de Cristo Jesus, você percebe que Ele está perto por meio deste abraço, Deus te chama para a obra. É assim, irmãos. É assim. É assim. Ao Deus Criador, ao Deus que é Senhor da história e ao Deus que está perto. Que Jesus disse lá em Mateus 28, altura do verso 20: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Aos retos, fica bem louvá-lo. Exultai, ó justos, no Senhor exultai. Exultai no Deus da criação.
Exultai no Deus de toda a história, e exultai no Deus que está bem perto de nós. Em nome do Senhor Jesus, podemos ficar de pé e orar? Nós erguemos as nossas mãos a Ti. Obrigado pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está conosco. O Teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações. O Teu Espírito que nos revela essa palavra, Senhor, que nos traz novidade de vida. Novidade de vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor desperte a cada dia o nosso coração, a nossa mente, para que vivamos uma vida próspera de louvor, Senhor, para que o nosso coração se inflame de amor, Senhor, para que a consciência de que estamos muito perto de Ti possa nos alcançar, de maneira que não consigamos mais ser indiferentes. Levanta, Senhor, essa igreja nessa cidade como uma igreja de louvor. Levanta, Senhor, nessa cidade um povo que celebra a Ti. Levanta nessa cidade um povo que jubila na Tua presença. Levanta nessa cidade, Senhor, um povo que celebra, que Te adora, que proclama o Teu nome, que reconhece que o Senhor é Criador, que reconhece que o Senhor é Senhor da história, que reconhece que o Senhor é um Deus que está perto. Muito perto está o Senhor. Receba o nosso louvor. Receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus. Aplauda o Senhor.